Boa tarde, pessoal. Bom, nosso próximo painel vai tratar de um tema que interessa a todos atualmente: a análise das pesquisas eleitorais de 2022. Para este painel, eu convido os participantes Márcia Cavallari, CEO do IPEC, Marcelo Tokarski, sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa, e Maurício Moura, fundador e presidente do Ideia Big Data. E para fazer mediação deste momento, chamo Murilo Aragão, CEO da Arco Advice. Marta, eu acho que o pessoal não está querendo saber quem vai ganhar a eleição, não, viu? Nós vamos responder essa pergunta hoje. A pergunta de em primeira mão. Né? Podem ter certeza que nós iremos ter uma opinião firme sobre quem vai ganhar as eleições. O Maurício que está lá. Viu, Maurício? Você é o primeiro, tá? A explicar quem que vai ganhar as eleições. Como você está longe, então qualquer coisa, você fica por aí mesmo. Tá? Tá mais fácil dizer quem vai perder, né? Boa tarde a todos. Isso mesmo. Bom, quero saber se é hora de começar. Vamos embora? Então, bom, boa noite a todos. É um prazer e uma honra estar novamente aqui no CEO Conference, no BTG. É um debate muito especial, com grandes especialistas em pesquisas eleitorais, num momento muito interessante. Eu vou aproveitar a presença dos três e vou testar minhas hipóteses com três especialistas. Então, dessa forma, eu vou me aproveitar muito do evento, porque vou recolher também as informações e análises deles que estão aqui comigo. Eu queria começar fazendo a mesma pergunta para os três, e aí cada um desenvolve. Vou começar por você, Marta. A pergunta é a seguinte: hoje nós estamos vivendo aqui uma espécie de silly season, né? Que é aquela temporada de fofocas, de bastidores, que é típica da Fórmula 1, quando ficam ali discutindo quem vai mudar de equipe, para onde vai, quem renova contrato, quem fica sem carro. Então, esse é o momento. Considerando esse momento, na sua opinião, o que pode efetivamente alterar as tendências postas hoje nas pesquisas, que é basicamente a liderança e a polarização entre o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro? Bom, boa tarde a todos, obrigada aí pelo convite. Bom, as pesquisas ela têm esse papel de diagnosticar os momentos, né? Ela não tem o papel de projetar um resultado futuro. Ela não é um prognóstico eleitoral. Ela é uma pesquisa que mede este momento. Este momento, ele está com essa força entre um presidente e um ex-presidente. São os candidatos mais conhecidos do eleitorado. O eleitorado ainda não está sintonizado na eleição, ainda não está com aquele foco. Normalmente isso acontece em meados do ano, né? Julho, lá por julho, tem Copa do Mundo ainda, tem que passar a Copa do Mundo, para o eleitor começar a focar na eleição e começar a pensar realmente na eleição. É claro que hoje, nas pesquisas que nós fazemos, e quando nós fazemos a pergunta espontânea, já tem um grau de definição bastante alto em comparação a eleições anteriores, né? A soma de citações com Bolsonaro e Lula já soma ali perto de 60% das intenções de voto, que é uma soma muito superior a outras eleições que nós tivemos, as outras eleições presidenciais. E quando a gente faz a pergunta estimulada, que é daí mostrando os candidatos, e hoje cada um está fazendo com uma lista
né? Porque a hora tem um candidato que entrou, daí desistiu porque vai apoiar o outro, daí vem um novo que entra. Então, assim, tem muita mudança entre as listas e muitos dos outros candidatos ainda não têm um conhecimento do eleitorado, né? Os que são mais conhecidos são o ex-presidente Lula e o atual presidente Bolsonaro, e por isso também eles, como tem o incumbente e o anterior, tem uma comparação mais direta. Então, a gente está vendo essa força das duas candidaturas, mas ainda eu acho que a gente tem que ver o que vai acontecer, porque agora a gente não está numa situação eleitoral, né? A gente não está em campanha propriamente dita, né? Quando começa a campanha no rádio e na televisão, daí os eleitores começam a prestar mais atenção, né? Então, eu acho que a gente tem que acompanhar. Eu acho que tem dificuldades, uma vez que esses dois candidatos estão sendo os protagonistas, tem dificuldades para outros candidatos, mas a gente vai ter que ver ainda como é que vai se desenrolar essa evolução das intenções de voto ao longo do processo eleitoral. Eu acho que ainda pode ter algumas mudanças, né? Não estou falando mudança radical do quadro, mas movimentações que podem mexer o jogo político. Maurício, você, em Washington. Bom, primeiro, boa tarde. Obrigado pelo convite, pelo BTG, ao Daniel. É um prazer aí participar da mesa aí com o Murilo, que eu tanto admiro, com a Márcia, que conduziu durante muito tempo essa marca do Ibope, tão importante para a pesquisa no país, colega da FSB também. Eu queria fazer 3 pontos sobre o que pode mexer, né? Bom, em primeiro lugar, para nossa sorte, né, a Copa do Mundo vai ser em novembro, né? Graças ao calendário lá do Catar. Então, a gente vai ter um engajamento até anterior em relação aos anos de Copa do Mundo em julho, né, que sempre foi em julho pelo verão europeu. Mas eu queria fazer o ponto assim, que pode mudar? A gente não pode esquecer, obviamente, que a gente está vivendo uma situação de reeleição. E a reeleição, né, muita gente defende, né, que a eleição é um recall ou é um referendo sobre o trabalho do gestor, do presidente, né, e eu acho que uma das perguntas principais que o eleitor vai fazer, né, independente de intenção de voto, é: o Bolsonaro merece mais 4 anos ou não? O governo federal nessa gestão merece mais 4 anos ou não? Essa é uma pergunta que é uma pergunta que engaja todo mundo, né? Você não precisa estar ligado na eleição para saber qual é a tua visão sobre o atual governo. E é uma pergunta que até agora o Bolsonaro tem números abaixo dos pares dele que se reelegeram, né? Fernando Henrique em 98, Lula em 2006 e Dilma em 2014. Bolsonaro tem, dependendo da pesquisa, né, de 5 a 10 pontos percentuais menos aprovação do que os pares, né? A Dilma, que tinha a pior situação nessa época, tinha 35 pontos de aprovação, só que ele tem um grau de avaliação negativa, né, que bate hoje nos 50%, dependendo da pesquisa, tem umas que dão 45%, enfim. Mas, de qualquer maneira, é 15 pontos maior do que o grau de reprovação dos pares do Fernando Henrique, do Lula e da Dilma em ano de reeleição. Então, uma das dificuldades do governo é responder essa pergunta: será que eu mereço continuar ou não? Lembrando que outros governantes nas Américas tiveram dificuldade, né, se recuperaram em ano de eleição. Aliás, essa é uma tendência. O governante costuma melhorar a popularidade no ano de eleição, todos melhoraram, outros conseguiram melhorar, mas não foram reeleitos, né? Por exemplo, o caso do Macri na Argentina e o caso do Trump, que piorou no começo da pandemia, mas melhorou na reta final, mas mesmo assim não conseguiu ser reeleito. Então, a primeira coisa que pode mudar o quadro é a popularidade presidencial, e a gente sabe que a popularidade hoje passa pela economia. A segunda, obviamente, como a Márcia comentou, né, a gente tem 2 pesos pesados da opinião pública, que são o ex-presidente Lula, que, na verdade, está na urna desde 89, né? Aliás, uma das perguntas que o Brasil se faz desde 89 é se o PT merece governar ou não. Novamente, o Brasil vai ser colocado essa pergunta, mas a gente sabe também que o PT tem um grau de rejeição enorme, né? E não é de agora que a gente tem uma aglutinação do sentimento antipetista na reta final dos primeiros turnos, né? A gente, desde 2006, que eu vejo claramente que no reta final os eleitores se aglomeram para um voto meio antipetista, por isso que o PT, né, mesmo nas 4 eleições que ganhou, nunca ganhou no primeiro turno, justamente por causa dessa rejeição. Essa rejeição está aí e, obviamente, ela vai ser exposta, super exposta durante a campanha. Aí a gente vai para o terceiro ponto, né, que é o que também foi mencionado. A gente ainda tem outros candidatos que são, obviamente, não tão conhecidos quanto
o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro, e que hoje não somam, né, nas pesquisas espontâneas, né, não chegam a somar 2 dígitos na maioria das pesquisas, ou seja, ainda não ocupam no imaginário da opinião pública uma posição relevante, né? E agora, assim, é óbvio que a gente precisa ter convicção de quem são realmente os candidatos lá durante a corrida, mas é importante dizer, e eu apurei esse dado aqui, que nunca ninguém com menos de 10% nas pesquisas estimuladas públicas em janeiro e fevereiro foi eleito presidente da República em outubro. Então, a gente vai precisar de um evento bastante estrutural aí desses candidatos que estão aí na terceira via, ou saírem, ou entrarem outros, ou ficarem poucos, para a gente ter uma terceira via, entre aspas, aí, eu não gosto muito dessa expressão, mas a imprensa adotou, a gente tem uma outra alternativa em relação a Lula e Bolsonaro. Por outro lado, a gente vê, né, nos nossos monitoramentos mensais, que há uma demanda assim, de quem quer votar nem no Lula nem no Bolsonaro, inclusive uma demanda maior do que tinha em 2014, que foi um ano altamente polarizado entre Dilma e Aécio, só que, obviamente, essa demanda é muito difusa e a quantidade de candidatos e projetos muito diferentes e também o nível de conhecimento também heterogêneo, né? Então, o que eu acho que pode mudar, resumindo aqui, a popularidade do presidente, a gente ter algum evento que mude aí as alternativas do eleitor e a gente também observar como vai se comportar a rejeição ao PT. Ok. Marcelo. Murilo, primeiro, boa noite a todos, um prazer estar aqui, agradecer o convite do BTG. Concordo muito com o que os dois falaram. Eu acho que tem um dado, quando a gente olha para o cenário espontâneo, onde a gente observa que lá em 2018, mais ou menos essa época do ano, mais da metade do eleitorado não apontava nenhum dos nomes. Esse percentual hoje é de 1/3 do eleitorado, ao redor disso, na maioria das pesquisas. Muito em função do que a Márcia já colocou no início, né? É a primeira vez que a gente tem um presidente e um ex-presidente se confrontando, né? Então é uma situação inédita. E eu concordo com o Maurício quando ele fala que a gente tem que acompanhar a avaliação de governo. O governo tem instrumentos poderosos, né? O Auxílio Brasil, o refinanciamento do FIES, que beneficia uma parte de um público jovem que é bastante refratário ao governo Bolsonaro. Ele tem outras medidas econômicas que até outubro podem fazer a sua popularidade melhorar e mexer numa variável que vai ser central, que é a rejeição, né? O Bolsonaro hoje tem uma rejeição ao redor de 60%, o Lula ao redor de 40%, alguns estudos um pouco mais, um pouco menos, que é justamente a rejeição invertida que os dois tinham na campanha de 18. O Lula tinha uma rejeição na casa de 60%, e o Bolsonaro tinha uma rejeição na casa dos 40%. Essa rejeição hoje, de 60% do Bolsonaro, dificulta muito ele no cenário de segundo turno. Ele está nesse teto ali de 1/3 dos votos numa disputa contra o Lula, por exemplo. Se essa variável diminuir, ele tem a chance de diminuir essa diferença, se tornar... Porque, na verdade, o que interessa, a probabilidade hoje é baixa de uma vitória, né, do Lula no primeiro turno. A maioria das pesquisas aponta, mesmo que apertado, e o Maurício citou, o melhor candidato petista que foi depois eleito no segundo turno foi o próprio Lula em 2006, que teve 48,6% dos votos válidos. Então, no melhor momento ali, onde ele tinha uma popularidade perto de 80%, ele não conseguiu vencer no primeiro turno. E essa é uma característica do PT. É difícil que isso aconteça. Não estou dizendo que não vai acontecer, faltam 7 meses para a eleição, mas, enfim, é pouco provável que isso aconteça. O que a gente vai ter que avaliar é o quanto que a rejeição do Lula pode subir, com essa exposição negativa que ele certamente vai ter, apesar de, até aqui, não ter uma novidade para se falar, né? Serão assuntos requentados ali de 2018, 2019, mas, obviamente, isso vai, de alguma maneira, impactar na imagem dele, e o quanto que o Bolsonaro vai conseguir traduzir em termos de popularidade algumas das realizações que o governo tem feito. A gente vai ter que acompanhar um pouco essa balança para entender como é que vai se dar a disputa dos dois daqui para frente. Agora, concordo com o Maurício, independentemente de terceira via ou não, hoje, quando a gente olha no cenário de segundo turno entre Lula e Bolsonaro, menos de 20% das pessoas dizem que não vão votar em nenhum dos dois. As pessoas estão dispostas a votar em um ou outro e estão fazendo as suas escolhas, né? Então, para surgir uma terceira via, teria que surgir um nome novo ou algum dos que estão aí ganhar uma certa atração, o que, por enquanto, não aconteceu. Enfim, o Moro chegou a romper a barreira dos 2 dígitos ali na época da filiação ao Podemos, mas já reacomodou para um patamar de 7%, 8%, enfim. Como o Maurício falou, a gente não tem nenhum nome hoje, fora Bolsonaro e Lula, na casa dos 2 dígitos, o que é muito difícil por uma conta de chegada daqui para outubro. Bom, eleições são eleições, cada uma tem sua história, sua dinâmica,
eu vejo lá na Arco Advice, a gente vê que essa eleição ela teve uma pré-campanha talvez mais curta e já entramos num debate mais eleitoral, pelo menos nas elites, no estabelecimento político, de forma prematura. Mas daqui até a eleição tem vários eventos. Esses eventos podem ter impacto no processo, eu vou colocar em sequência. Primeiro é a janela partidária. O segundo é a desincompatibilização de governadores e ministros. Terceiro é a propaganda partidária, que é um fato novo, né, nessa campanha, porque na campanha de 2018 não havia propaganda partidária. Há uma ressalva que o TSE proibiu que fosse utilizada a propaganda partidária como propaganda de candidatos, mas, de alguma maneira, o tema vai estar dentro do processo. Temos ainda também a questão da federação dos partidos. Essa circunstância, ela transforma a eleição num processo diferente, Márcia, começa por você, e afeta a dinâmica da percepção do eleitor com relação à pesquisa, ou as pesquisas, ou esses eventos têm pouca relevância na marcha dos acontecimentos? Sem falar que em toda eleição tem um fato novo. O fato novo vem, às vezes, para confirmar uma tendência ou para desmentir a tendência. Eu não estou falando de fato novo, estou falando de eventos que estão programados no calendário político. Eu acho que o efeito é mais político do que do ponto de vista do eleitor. Sim. Porque no eleitor, especificamente, o eleitorado brasileiro vota na pessoa, né? É muito personificado. Não conta muito vice, não conta muito partido. O único partido que a gente tem hoje com alguma preferência partidária significativa é o PT, né, que tem historicamente essa faixa de 28, 27, hora mais, hora menos, já chegou a 33 em algum momento para trás, tal. Mas é muito mais personificado. Então, essas questões eu acho que pode ajudar na base da eleição para os candidatos, né? Na base que eu estou falando, chegando nos municípios, nos cabos eleitorais, na organização da campanha no nível mais micro, né? E complementando um pouco também com a fala do Maurício e do Marcelo, o Maurício lembrou da questão da popularidade e lembrei aqui enquanto ele estava falando que a Dilma ela estava bem avaliada até as manifestações de junho de 2013, e aí ela teve uma queda brusca e significativa, e ao longo da campanha de 2014 ela foi recuperando essa avaliação. Ela cresceu mais de 10 pontos percentuais na sua avaliação, que tinha caído muito depois das manifestações lá de junho de 2013, recuperou, foi reeleita e depois caiu, né? Então, acho que esse também é um fator importante. E a outra questão, só complementando também, é a questão de que o Bolsonaro, o número que a gente está vendo dele, e pior a avaliação dele, que está avaliação abaixo de 20, ou 19, ou 20, por aí, é o pior número dele. Mais que isso, eu acho que ele não cai, porque ele tem um eleitorado muito firme, muito forte, muito fiel. Então, eu acho que é ver se ele consegue alavancar daí para frente, porque menos que isso ele não vai ter. O Lula pode cair, porque hoje tem muita gente que está declarando o voto no Lula porque rejeita o Bolsonaro, né? Mas ainda não tem conhecimento de outras opções, né? Então, quando a gente pergunta se um deveria ser reeleito, o outro deveria ser eleito, tem mais ou menos 1/4 do eleitorado que não gostaria que nem ninguém ligado a Lula, nem ninguém ligado a Bolsonaro fosse eleito presidente da República. Só que esses 25%, grosso modo falando, eles estão fazendo suas opções em cima dos candidatos que eles conhecem. Então, na hora que começar uma campanha, e começar uma campanha que provavelmente virá na campanha buscas, né, passadas de governo Lula, de governo Dilma e tudo o que aconteceu, o Lula também pode cair. Agora, o Lula tem também cai, mas ele não vai conseguir cair mais do que a preferência partidária, que acaba ficando nessa casa dos 28, 29. Então, vai ter uma queda, provavelmente, do Lula. O pior da hipótese seria ficar na preferência partidária, né? E o Bolsonaro já está no piso dele. Então, precisa ver se ele vai conseguir. Então, é isso que fica o desafio para a terceira via,
Quem que consegue, porque para ter uma terceira via, teria que tirar o que tiver menos votos ali do páreo. Então teria que ter mais do que o mínimo do Bolsonaro e mais do que o mínimo do Lula para poder ir para um segundo turno, né? Então é uma eleição que a gente está vendo bem diferente, né, de outras eleições que nós tivemos. Agora, a questão da federação, das coligações, eu acho que vai mais na construção política, na conjuntura política, do que no próprio eleitor. Maurício. Bom, eu vou concordar com essa parte da política, né? Eu acho que, inclusive, é interessante. Eu nunca vivi um clima, né, conversando com diversos presidentes de partido, e ficar claro para mim, e aí o Murilo até pode elaborar melhor que eu, mas ficar claro para mim que a prioridade dos partidos hoje é a eleição da Câmara Federal. Então, todas essas discussões aí de janela partidária, de federação, inclusive do fundo eleitoral, elas têm como principal mira eleger a maior quantidade possível de deputados. E, obviamente, como todos sabemos, existe uma dissonância enorme entre o grau de energia que os eleitores dispõem para a eleição majoritária para presidente e o grau de atenção que eles têm em relação à eleição de deputado federal. Aliás, é assustador no Brasil, quando você começa a fazer pesquisa depois da eleição, 1 ano, 2 anos, 3 anos depois, a maioria não lembra em quem votou e, obviamente, não acompanha ainda, infelizmente, o trabalho específico do deputado que eles votaram nas urnas. Então, acho que no lado político, concordo com a Márcia, é completamente político. No lado eleitoral, eu acho que o que a gente tem visto, obviamente, é que eu acho que a agenda econômica talvez seja a agenda mais importante, obviamente, para balizar a popularidade do presidente. Se tem uma coisa que o presidente da República, isso não é um fenômeno só brasileiro, é um fenômeno do presidencialismo global, o presidente da República é associado ao desempenho econômico, para o bem ou para o mal. Ele consegue se desassociar de inúmeros eventos, né? O Bolsonaro, inclusive, tentou se desvencilhar da questão da gestão da pandemia, mas a gestão da economia é um tema que o presidente ele responde para o bem e para o mal. Então, eu acho que o calendário aí de qual é o efeito do Auxílio Brasil na popularidade, de como é que a inflação que segundo os economistas podem se acomodar melhor esse ano do que o ano passado, como é que vai bater o aumento aí de renda e de emprego aí no segundo semestre, como é que vai ser o preço dos combustíveis, enfim, esses temas da economia para mim são muito mais, é uma agenda muito mais importante para mexer na popularidade, eventualmente mexer na intenção de voto do presidente do que os temas políticos, porque os partidos têm um outro foco. Para mim, o foco da maioria dos partidos, da imensa maioria dos partidos, não é a eleição presidencial. E para terminar, eu concordo com a Márcia, eu tenho feito uma matemática assim, bastante simples, né? A gente tem 30% aí que votam espontaneamente no Lula, e esse é um eleitorado forte, não é um eleitorado de agora, o Lula sustenta esse eleitorado popular faz muito tempo, né? A gente tem 20% pelo menos forte aí no Bolsonaro, só nisso a gente tem metade do país, ou até mais. Aí a gente tem 25% que adorariam votar nem no Bolsonaro nem Lula, mas não tem, estão super dispersos em termos de opções e eventualmente a grande chance até de parte desse grupo a nem votar, ir para o branco e nulo, a abstenção, e a gente tem 20 a 25 que são os eleitorados, o eleitor mais fluido, né, que é aquele cara que votou já no PT, votou no Bolsonaro, não está arrependido de votar no Bolsonaro, mas está decepcionado com o governo, enfim. Esse fluido é que ainda eu acho que tem um espaço de disputa, mas é um espaço para a terceira via bastante restrito, ainda mais se a gente considerar que o Bolsonaro está no piso de popularidade e que a tendência de todos os que disputaram a reeleição no Brasil foi a melhora de popularidade no ano da eleição. A curva é igual para todos, é impressionante como a inflexão para cima, né? A inflexão positiva no ano eleitoral é positiva para os candidatos em reeleição. O problema do Bolsonaro é que ele parte de um patamar menor na aprovação e tem um teto maior, né, de rejeição. Esse é o grande desafio comparado com os outros pares dele. Só para complementar, eu concordo com o que os colegas falaram. Eu acho que a economia é o que vai definir, né? Enfim, a expectativa de inflação, a expectativa de que presidente vai melhorar a vida do cidadão que está escolhendo ali. Eu acho que a escolha do eleitor passa muito mais por isso do que por uma discussão de federação, de partidos, de apoios. Eu queria chamar a atenção para o papel do Auxílio Brasil nisso, né? Se a gente voltar lá em 2020, na primeira onda da pandemia, quando o auxílio emergencial entrou, o Bolsonaro recuperou a popularidade que ele havia perdido no início da pandemia. Depois, o auxílio foi pago até dezembro. De dezembro para janeiro, as pesquisas mostraram que o ruim e péssimo do Bolsonaro saltou na casa aí de 32% para 40%. Esse aumento de 8 pontos ele veio todo na baixa renda.
no público beneficiado. Por quê? Porque recebia aquele auxílio e deixou de receber. Era um auxílio pago a muito mais gente, num valor maior que o Bolsa Família. Os próprios beneficiários do Bolsa Família recebiam esse valor. O Auxílio Brasil agora, ele é um pouco menor, o benefício é maior, mas pago para menos gente, mas eu acho que tem um efeito, talvez psicológico, em parte do eleitorado, que é o nome do programa, né? O governo atual passou 3 anos pagando um Bolsa Família e agora transformou no Auxílio Brasil. E algumas pesquisas qualitativas mostram que a palavra auxílio na cabeça desse público é o auxílio doença da Previdência Social, é o auxílio desemprego, é um benefício temporário, que tem uma duração prévia ali, que vai terminar em algum momento. E quando a pessoa beneficiária desse auxílio pensa no que fazer, ela olha para os 2 candidatos e fala, bom, será que vai acabar mesmo? O outro me pagou durante anos. E ele pode estar fazendo essa leitura. Tanto que quando a gente cruza intenção de voto, por exemplo, entre Lula e Bolsonaro, entre quem recebe o Auxílio Brasil hoje, ou mesmo quem não recebe, mas mora com alguém que recebe, a mulher de um beneficiário ou o companheiro de uma beneficiária, a gente nota que o Lula é até mais forte do que na média do eleitorado brasileiro, né? Ou seja, o Bolsonaro não conseguiu captar nada em termos de intenção de voto e de popularidade, o ponteiro, por enquanto, não mexeu. Agora, isso tem um processo cumulativo também, né? As pessoas estavam endividadas, entra o primeiro mês, entra o segundo mês, a gente está entrando agora no 3º ciclo de pagamento, isso pode ter algum efeito em parte do eleitorado. E só para finalizar, em cima do que os dois falaram, né, do piso do Bolsonaro, eu concordo com a Márcia, o Bolsonaro, no seu pior momento, 2 anos de pandemia, tem em torno de 20 e poucos por cento, enfim, algumas pesquisas de 19, de ótimo e bom, enfim, é um apoio bastante sólido. E o Lula tem a questão da preferência partidária, mas vamos lembrar que em 2018, o Lula preso na Polícia Federal tinha mais de 30% das intenções de voto. Então, esse me parece um piso, de fato, que é difícil a gente imaginar que hoje, 4 anos depois, com tudo que passou no campo jurídico, ele tenha menos do que esses votos, o que, em tese, lhe garantiria estatisticamente, praticamente, um lugar no segundo turno, né? A gente não tem como ter 3 candidatos com 1/3 do eleitorado cada um. Então, ele tem essa posição um pouco confortável, e aí, segundo turno, é uma outra história, é uma eleição de rejeição, em quem eu vou votar para derrotar o outro, e o jogo pode recomeçar. Na verdade, o Lula tem gordura para queimar, né? Bom, um ponto importante aí, evidente pelo que vocês falaram, transparece que a economia é o tema, para vocês, o crítico na decisão do eleitor. Além do auxílio emergencial, do Auxílio Brasil, vem aí umas outras decisões, como o perdão da dívida do FIES, com eventual política de combustível, ou também crédito, microcrédito, expansão do microcrédito. Enfim, essas outras iniciativas têm o poder de alavancar a popularidade do presidente ou não são suficientes para, enfim, causar um efeito relevante no futuro imediato? Ou seja, essas iniciativas que o governo vem tomando em sequência, algumas até consideradas pelo mercado como populistas, terão efeito ou não dentro da preferência? Eu entendo que para você, pela sua resposta, o Auxílio Brasil ainda não fez, mas eu queria estender essa reflexão aos demais. Então, é que a agenda, né, das prioridades do eleitorado, a gente tem desde 1989 como uma primeira prioridade saúde, continua sendo saúde. Saúde estava vindo até dezembro de 2021 num patamar semelhante ao que aparecia em outras eleições, mas agora, depois da Ômicron, ela deu uma crescida, né? Então, a gente tem saúde como principal problema, daí a agenda vem saúde, educação piorou em relação a 2018, em função da pandemia, em função de toda a questão online, de aulas e tal. Desemprego também sempre apareceu, educação também sempre apareceu, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas estavam sempre lá nos 3 principais problemas. O que a gente tem de 4º e 5º problema? E segurança também. Segurança, desde 2000 e acho que da reeleição do Lula 2006, segurança começou a aparecer entre os 5 principais problemas do Brasil. O que muda de 2018 para cá? Corrupção perde força. Na eleição de 2018, a corrupção era apontada como um dos principais problemas do Brasil por 40% dos eleitores.
Hoje esse índice está 15. Tá? Então ele perde força nesse ranking. E o que entra nesse ranking? As questões econômicas, fora o desemprego que já está lá, entra a questão de fome, pobreza, miséria, que não aparecia nos 5 principais problemas do país desde 2002, quando Lula foi eleito pela primeira vez. Na eleição de 2002, fome, pobreza, miséria aparecia, sumiu de lá para cá e agora volta a aparecer com 22%, 23%. E também ainda está aparecendo fome, pobreza e miséria, e ainda está aparecendo, que a gente tem que ver ao longo, que começa a aparecer mais do que o dobro do que aparecia em 2018, custo de vida e preços, né? Então, essa questão da economia é uma questão, não é o eleitorado não está preocupado se a inflação está com 2 dígitos ou não, ele está preocupado que ele tem aquele dinheiro, vai e compra mais ou menos coisas no supermercado, né? Consegue comprar mais ou menos coisas. Então, essa percepção, por exemplo, sei lá, o aumento do salário mínimo, o auxílio, e se a gente tiver uma diminuição de inflação, há uma percepção de melhora. Não é uma melhora que está vendo se o PIB vai crescer, se a inflação está com 1 ou 2 dígitos, é uma percepção de melhora no bolso, é uma coisa concreta, né? E nesses temas, né, quando a gente cruza a intenção de voto com essa problemática toda, a percepção de problemas, o Lula é visto, quer dizer, os eleitores do Lula percebem nele que ele vai resolver os problemas mais sociais. Então, aparece lá as questões voltadas à saúde e educação, à economia, à diminuição da pobreza, da fome e da miséria, e o Bolsonaro continua com as questões da corrupção, com as questões de educação também. O Bolsonaro aparece forte, educação ele aparece forte, impostos, né, por exemplo, mas imposto no ranking aparece lá embaixo, mas entre os eleitores dele aparece forte. Então, essa questão da economia, ela vai ter essa percepção do eleitor, que é isso que a gente vai ter que ver, como que vai se dar essa percepção ao longo do que virá aí pela frente. Maurício. Bom, eu queria começar dizendo que a questão do auxílio no governo Bolsonaro é um trauma para a opinião pública, né? Porque o auxílio emergencial ele terminou no final de 2020 e coincidiu com o aumento da pandemia no primeiro trimestre de 2021. Então, obviamente, o Bolsonaro sofreu muito em termos de popularidade com esse fim do auxílio e com o aumento da pandemia, tudo ao mesmo tempo. E existe, como o Marcelo falou, né? Existe uma percepção aí se esse auxílio é definitivo ou não. E eu vejo que essa discussão de transferência de renda vai ganhar um papel importante nessa eleição de 2022, porque justamente pela insegurança das pessoas se esse auxílio é definitivo ou não, e pela uma discussão do patamar e do volume, da escala do eventual programa de transferência de renda no Brasil. Isso é mais um tema na economia que soma com o que a Márcia falou, de pobreza, miséria, desemprego, inflação, que assim, somar todos esses temas, hoje, obviamente, o tema da economia tem grande protagonismo. Mas, dito isso, eu acho que o mais importante, assim, que o Brasil são vários países dentro de um país, né? E quando a gente olha todos esses programas que você mencionou aí, Murilo, o mais importante é aonde esses programas vão ser alocados, né? Porque, obviamente, se a gente colocar isso no interior do Nordeste, aqui eu não estou fazendo uma análise de retorno de política pública, de focalização, mas, obviamente, em alguns lugares do Nordeste, talvez, por mais que você implemente programas novos, a fidelização ao Lula é muito forte. Aliás, no campo popular, o Lula é a última memória de prosperidade econômica de muita gente no Brasil. Agora, se o governo introduzir esses programas, principalmente em cidades pequenas e médias, do Centro-Oeste, do Sudeste, do Sul, obviamente que o retorno em termos de popularidade pode ser maior. Lembrando que em algumas regiões do Brasil, no Centro-Oeste, no interior de São Paulo, no interior do Paraná, no interior do Rio Grande do Sul, existe um Brasil que acha que a economia vai bem também. Assim, claro que passa longe de ser a maioria, mas existe outro Brasil, que é o Brasil, obviamente, ligado à fronteira agrícola, né? Então, assim, quanto mais o Bolsonaro alocar essas medidas econômicas, esses programas aonde tem mais espaço de disputa na memória da opinião pública, obviamente, maior a probabilidade de retorno de popularidade. E ele não vai ser o primeiro a fazer isso, né? A gente lembra de 2006 como foi, né? O Lula, ele mudou o perfil do eleitorado dele de 2002 para 2006. 2006, o eleitorado do Lula passou a ser um eleitorado mais popular, bem mais popular do que o elegeu em 2002. E uma das formas, obviamente, no ápice da crise do mensalão, foi essa
essa distribuição estratégica aí do Bolsa Família, que muitos acusam de ter sido eleitoreiro ou não, é um programa altamente reconhecido de diminuição de pobreza, mas o fato é que a grande questão é aonde, para que tipo de perfil esse programa vai chegar, porque não adianta, no interior do Nordeste, onde o Lula é muito forte, você pode fazer o que for que dificilmente vai virar voto ou vai melhorar a popularidade do presidente. Murilo, eu acho que potencialmente todos os programas e medidas que você citou têm o potencial de melhorar a avaliação do governo e de mexer com a intenção de voto, mas é uma corrida contra o relógio. Quando a gente olha para as pesquisas, aí não a parte de intenção de voto, mas de expectativa em relação à economia, que o brasileiro está dizendo, olha, os preços subiram muito nos últimos 6 meses e vão continuar subindo nos próximos 6 meses. As pessoas estão com medo disso. As pessoas estão com medo de perder o emprego, né? Então, a expectativa que elas hoje precificam na hora de escolher um candidato é essa, e é muito negativa para quem está sentado, diferentemente de 18, né, que o Bolsonaro era a novidade, vou colocar aqui aspas, porque não era uma novidade política, era um deputado aí de 7 mandatos, mas foi embalado como uma novidade, e era um candidato que não tinha um passado de gestão. Hoje ele tem 3 anos e pouco de gestão, né? Então ele está sendo avaliado por isso. A gente sabe que teve a pandemia, que o cenário inflacionário não é uma característica do Brasil, é um fenômeno mundial, mas enfim, a população, é o que a Márcia falou lá no início, a população não está muito preocupada com isso. Ela está olhando e, olha, a culpa é do governo. Quando você pergunta de quem é a culpa pela situação econômica, a maior parte da população diz que a culpa é do governo, não é da pandemia, não é do cenário internacional. Então, a expectativa hoje ainda está muito deteriorada. O que a gente vai ter que ver é se essas medidas que estão sendo adotadas, e a depender da estratégia, eu concordo com o que o Maurício colocou, o governo anunciou, por exemplo, o refinanciamento do FIES na semana do Natal e do Ano Novo, né, onde as pessoas não estão nem prestando atenção no noticiário direito, né? Então, vai passar também muito pela estratégia de como o governo vai tentar embalar isso, vai tentar vender isso para o eleitorado, para tentar reverter essa expectativa, porque se essa expectativa não for revertida, é com esse pessimismo que quem está buscando a reeleição vai ser julgado. Bom, eu queria voltar a um ponto que, enfim, eu pessoalmente acredito que a propaganda partidária poderá alavancar ou afetar os ponteiros. E acho que a gente tem que refletir sobre isso, porque é uma antecipação da propaganda eleitoral. O governo ou os partidos do governo vão defender os programas do governo. O PT e os partidos aliados do Lula vão atacar ou defender os programas do PT, ou as propostas. Esse é um momento pré-eleitoral muito diferente que a gente teve em 2018. Em 2018, nós tivemos uma campanha que foi toda de rede social até as vésperas da eleição. Me lembro que em maio, início de maio, eu estava em Washington fazendo uma palestra com o governador, já candidato, Geraldo Alckmin, e ele disse num almoço na Embaixada do Brasil, ali, depois da palestra, ele disse, olha, como o Hélio Garcia dizia, que foi governador de Minas Gerais, a eleição só começa depois da parada de 7 de setembro. E eu pensei cá comigo que ele estava errado, a eleição já tinha começado e ela acontecia nas redes sociais. Hoje, eu noto as redes sociais perdendo força, como formação de opinião, mas sim mais como uma repercussão de opinião entre convertidos. E eu queria saber a opinião de vocês sobre se as redes sociais vão ter esse papel da formação, da opinião, ou da até definição das eleições. Quer dizer, nós teremos as redes sociais com o mesmo papel? Eu tenho minha opinião, eu queria ouvir de vocês. Márcia. Não, então, a questão da propaganda partidária e a propaganda eleitoral, eu acho que elas pesam sim, né? Porque é a hora que o eleitor começa a ter informação, e começa a ter informação de forma homogênea de todos os candidatos, porque todo mundo vai ter o seu espaço, mas é a hora que ele começa a ver todos os candidatos, e não só o que ele conhece, ou só o que ele teve a experiência e tal. Então, ela é importante sim, mesmo quando a gente pergunta, né, quais fontes de informação o eleitor se informa sobre política ou leva mais em conta na hora de decidir o voto, aparece televisão, propaganda eleitoral, debates, né, entre os candidatos. Agora, a questão da rede social, ela veio substituindo ao longo do tempo
uma fonte que era muito forte, que era a conversa entre amigos, colegas e parentes, né? Quer dizer, era a discussão política. Então, essa conversa que a gente tinha no passado, ela perde força e entra a rede social, né? Agora, a rede social também é isso, né? Cada um tem a sua rede social ao seu redor ali, né? Então, eu acho ainda que ela tem peso, porque a gente vê, e historicamente, se a gente levantar, a quantidade de pessoas acessando redes sociais é cada vez maior, né? Quer dizer, mais gente tendo acesso, não sei se é tão ativa, mas tendo acesso é importante. A gente vê essa questão de... E mais do que rede social em si, Facebook, o grupo de WhatsApp, né? E grupo de WhatsApp é uma coisa que a gente não consegue medir, porque não é público, é fechado. Então, eu acho que isso também é um ponto, sim, que é importante, e acho que tem uma importância na formação ou na troca de informações sobre os candidatos. Maurício. Bom, Murilo, eu tive a felicidade de estar nesse mesmo almoço aí que você, né? Mas eu queria só dizer que essa discussão de rede social, de propaganda política, na verdade, não existe mais a separação, a compartimentação, né? Isso aqui é a propaganda na TV, isso aqui é a propaganda do rádio, isso aqui é o debate na TV. Hoje, todo o conteúdo da campanha ele passa pelo telefone celular, né? A relação das pessoas com o telefone celular é uma relação enorme, né? O próprio Facebook lançou um dado aí que a gente olha no celular pelo menos de 30 a 50 vezes por dia no Brasil. Então, assim, as pessoas basicamente acompanham a política pelo celular, seja na conversa do aplicativo como o WhatsApp, como a Márcia falou, seja que elas vão assistir o programa eleitoral no celular, eventualmente vão assistir o debate no celular. Então, a eleição passa pelo mobile. E, obviamente, as redes sociais, né, e os aplicativos mudam a cada ciclo eleitoral. A gente teve uma onda de Facebook, depois teve a eleição do WhatsApp, que foi a eleição brasileira em 18, mas não tinha sido só o Brasil, né? A Índia, a Colômbia e o México tinham vivido eleições de WhatsApp no mesmo ano de 18, né? O Brasil foi mais um. A gente teve agora, nas últimas eleições, em 2020, a imensa invasão dos candidatos e políticos no Instagram, e agora o mundo hoje vive a era do TikTok. Então, assim, o que passa no celular, no mobile, ele vai mudar, mas a integração das pessoas com o celular, inclusive eu sempre brinco, né, que a propaganda partidária na TV, aquele programa de vários minutos, de 10 minutos, obviamente perdeu muita audiência, e os spots, né, ganharam mais audiência de 30 segundos. Mas, gente, muita gente olha o celular no intervalo comercial da TV, então existe uma disputa do spot com o celular também. Agora, o que a gente aprendeu na eleição americana de 2020 sobre rede social, fake news e toda essa batalha tecnológica foi que eu acho que a eleição brasileira de 22 vai ter algumas características semelhantes. Primeiro, a gente tem 2 candidatos amplamente conhecidos. O que as redes, o sistema mobile e a tecnologia fazem de uma maneira escalável de volume é promover determinadas figuras e destruir determinadas figuras, né? O caso do Bolsonaro e o Lula, assim como era o Biden e o Trump, as duas figuras são amplamente conhecidas. Tanto é que a eleição americana, apesar de o voto não ser obrigatório, basicamente os 2 candidatos trabalharam basicamente a base para garantir que mais gente próximo deles fosse votar. Porque essa coisa da fake news, da tecnologia, dos ataques ficou, como o Murilo falou, entre os seguidores. Eu acho que no Brasil, diferente de 2018, onde a figura do Bolsonaro foi construída pelo mobile, foi construída pelos grupos de WhatsApp, foi construída pelas redes sociais, a gente tem hoje um presidente em exercício e um outro presidente amplamente conhecido. Vai ter muito conteúdo negativo deles, de um de outro, circulando, obviamente, entre os algoritmos que a gente chama de viés cognitivo, entre os seguidores, mas pouco conteúdo que vai passar, assim, que vai dialogar com, entre aspas, um eleitor mais neutro, né? Então, assim, eu acho que e outra coisa, né? Uma coisa que mudou radicalmente, né, com o mobile, com a informação em tempo real. Antigamente existia uma cultura política, inclusive muito na América Latina, de que se você fosse ser candidato a presidente, não era bom se expor muito antes, você tem que sair lá na frente no momento certo para não tomar porrada. Como a gente tem hoje uma cultura de avaliação em tempo real das pessoas, informação em tempo real, isso tem mudado. A gente tem visto presidentes eleitos em diversos, e primeiros-ministros também eleitos em diversos países que
que estão fazendo campanha há muito tempo, né? Inclusive, por exemplo, o exemplo do Bolsonaro. O Bolsonaro ficou 4 anos em campanha nas redes e nas ruas, né? O caso do presidente do México, o Obrador, também participou de outras, era um eterno candidato a presidente, enfim. Hoje em dia não é aquela máxima de depois do 7 de setembro, não funciona, porque as redes, o mobile e essa informação em escala e volume, ela é em tempo real, né? Ok. Bom, eu acho que é isso, Murilo. Primeiro, não dá mais para dissociar, né? O horário eleitoral invade a rede social, o noticiário da imprensa invade a rede, e com, né, as visões de um lado e de outro sobre o que a Folha, o Globo, a Rede Globo, a Record dão, enfim. Eu acho que a diferença em relação a 2018 é que a gente tinha um Bolsonaro desconhecido que foi construído nesse território. Eu lembro que em 2016, 2017, o Bolsonaro tinha 1 milhão de seguidores no Facebook. Já era uma coisa estrondosa, né? E na eleição ele cresceu muito. E você tinha do outro lado o Haddad, que também não era uma figura nacionalmente conhecida, né? Nas primeiras pesquisas espontâneas que a gente fazia na campanha de 2018, no Norte e no Nordeste, em quem você vai votar para presidente? No Andrade, as pessoas falavam. Ninguém sabia quem era, né? E você teve um processo de desconstrução, de ataque muito forte. Hoje você tem dois candidatos já muito conhecidos, com as suas virtudes e os seus defeitos, as suas vidraças, os dois têm, né? E isso vai ser, obviamente, trabalhado em rede social. Agora, a eleição já está muito nas bolhas, né? Quem está nas redes do bolsonarismo está fechado com o Bolsonaro, são os 20% que estão ali. Quem está nas redes mais radicais aí também à esquerda, provavelmente já estão com Lula, enfim. Então a gente vai ter que entender o quanto que cada campanha vai conseguir furar essa bolha para atacar o seu adversário. Acho que a gente tem um pouco menos de espaço hoje para isso, porque os espaços estão mais ocupados do que estavam na eleição de 2018. Bom, nós temos 7 minutos, eu vou fazer mais 3 perguntas no máximo, e vou fazer respostas bem rápidas. O Eduardo Leite é um nome que tem sido especulado como possível candidato, porque ele deverá, segundo consta, abandonar o PSDB e se filiar ao PSD, e aí tem a possibilidade dele ser candidato. Ele é um nome que pode mudar o ambiente da terceira via, na sua opinião, Márcia? Eu acho difícil para qualquer um, quer dizer, não é impossível, porque pode acontecer muitas coisas, mas assim, é difícil, porque não é conhecido, não precisa ganhar essa força nacional, né? Vejo mesmo o Ciro, que já concorreu várias eleições, ainda tem 20% que fala que não conhece ele direito para dizer. Então, o Eduardo Leite tem mais índices, pessoas ainda dizendo que não votariam, não sabem, quando você pergunta, nem sabe que é governador do Rio Grande do Sul. Então, eu acho difícil. Maurício. Bom, eu concordo com a Márcia nesse aspecto. Em Eduardo Leite sendo mais um nome, obviamente é muito difícil essa construção nesse momento. Para que ele tivesse mais chance, obviamente, esse campo da terceira via teria que estar mais desocupado, né? Mas nesse momento, por outro lado, obviamente, pensando na perspectiva do Eduardo Leite, até pela carreira e pela juventude dele, ele participar dessa eleição, eu acho que ele tende a sair maior, né? Diferente do Ciro, por exemplo, que já é, se não me engano, a 4ª eleição presidencial dele, com grande risco de ter menos voto que 18. Então, eu acho que para o Eduardo Leite em si não tem nada a perder. Agora, a construção de imagem e conhecimento a essa altura do campeonato, inclusive num campo povoado, como é o campo da terceira via, é bastante complexa. Eu acho que o caminho é muito difícil quando você testa em pesquisas cenário com 3 nomes, Bolsonaro, Lula e Dória, e Eduardo Leite, e etc. Quem melhor pontua é o Ciro, com 10%. O Eduardo Leite é bastante desconhecido, acho que pode ser bom talvez para as pretensões políticas individuais dele, ou de um grupo político, mas como uma realidade hoje, né, para ganhar atração e ocupar um espaço. E vamos lembrar que todas essas terceiras vias que a gente está discutindo, à exceção do Ciro, que já nem é uma terceira via mais, né? Enfim, é um candidato figurinha carimbada nas eleições, todos, em tese, correm na mesma raia do Bolsonaro, estão mais à direita ali do eleitorado, né? Pensando que numa possibilidade de tentar tirar o Bolsonaro do segundo turno, o que é muito difícil, porque ele tem um eleitor muito consolidado, na casa de 20%, 25%,
que dificilmente ele vai baixar disso. Se não aconteceu até agora, é difícil a gente imaginar que a gente tem um cenário ainda pior do ponto de vista de economia, de expectativa das pessoas, para ele baixar desse patamar. Então, eu acho uma missão bastante difícil aí numa candidatura do Eduardo. E ainda é pulverizado, né? Porque a gente tem muitos nomes. Então, se tivesse um que conseguisse reunir tudo isso, ainda talvez aumentasse a chance. Mas hoje a gente tem muita pulverização. A gente está com o quê? 12 nomes. Sim. Né? Então, 2 e 10 que estão ali dividindo com 4, 5, 2, 1. Se você junta todos esses, já dá um índice melhor, né? Mas está tudo pulverizado ainda. Hoje os candidatos da chamada, vamos terceira via, tem uns 14%. Né? E teriam que uns 20% a 25% sem candidatos. É basicamente esse o quadro. Né? Então, tecnicamente, existe a possibilidade de uma... Então, espaço tem. Espaço tem. Difícil mas espaço Exato, tem. Espaço tem. Esse eu acho que é o Espaço ponto... tem, mas tem que combinar para todo mundo votar num candidato só, o que dificilmente acontece. Não vai acontecer, porque a eleição que importa é a eleição do parlamento. E todos os grandes partidos estão preocupados no seu market share dentro do Congresso. Né? Quer dizer, não vai haver aquela união nacional em torno de um candidato, enfim. Mas, se um candidato supera a barreira dos 12%, 13%, como foi o caso do Moro, no ano passado, em dezembro, já houve uma certa animação, ele passou a ser especulado que eventualmente ele mudaria para o União Brasil, que tem mais partido, que tem mais estrutura. Então, o importante para o candidato de terceira via é conseguir superar a casa dos 10% para, eventualmente, despertar. Seria isso? Para isso, eu acho que o candidato de terceira via, desculpa, Márcio. Sim, não, mas vamos inverter. O candidato tem que mostrar um potencial de segundo turno. Né? Ele tem que mostrar para o eleitor que, até uma parte do eleitorado que admite fazer o voto útil, quando a gente pergunta isso em pesquisa, não com essa pergunta, mas tenta medir isso em pesquisa, 1/3 das pessoas admitem que votariam em um outro nome para derrotar alguém que elas não querem ver presidente, mas esse candidato de terceira via tem que enfrentar Lula ou Bolsonaro no segundo turno em condições de ganhar. E hoje a gente não tem esse cenário. Se você acompanhar nas principais pesquisas, o Lula tem em torno de 50% contra o Bolsonaro, contra Dória, contra Leite, enfim, ninguém está fazendo frente. Quem mais encosta numa disputa de segundo turno, numa simulação de segundo turno, claro que é muito cedo, é o próprio Bolsonaro. Todos os outros pontuam muito baixo e aí o eleitor vai pensar nisso, enfim, e talvez não se anime para apostar suas fichas ou deixar de votar por convicção e fazer o voto útil numa única terceira via que possa derrotar um dos dois líderes. Acho que teria que acontecer uma onda de opinião pública. Uma onda mesmo, assim, porque aí quando vem a onda ninguém segura, né? Uma onda que leve a isso, mas eu acho difícil. Impossível não é desafiador, porque também a gente tem que ver o que vai acontecer, né? No Brasil, nas campanhas eleitorais, a gente vê de tudo, né? Então, vamos ver nessa o que vai acontecer, mas eu acho bem difícil também. Maurício. Porque tem que ter uma convergência astrológica única, né? Precisa do governo que tem uma popularidade já muito resiliente, no mínimo se manter ou baixar a popularidade do presidente, precisa desocupar esse campo, né, que hoje, como foi mencionado aí, tem muito candidato para pouco espaço na memória da opinião pública, e obviamente precisa ter uma concentração aí de atenção do eleitorado em relação a um candidato. Tem a questão de recursos mesmo, né, Murilo? Como o foco é a eleição da Câmara Federal, da onde vêm os recursos para uma campanha presidencial, todo mundo sabe que uma campanha presidencial não é nada trivial. Então, assim, precisa de uma tempestade perfeita, mas no caso uma tempestade mais que perfeita. Dito isso, eu acho que o Lula enfrentar o Bolsonaro no segundo turno é mais simples do ponto de vista de narrativa, porque o Lula e Bolsonaro, o Lula vai basicamente falar da gestão do Bolsonaro e aquela pergunta do início da nossa conversa, o Bolsonaro merece continuar ou não. Se o Lula tiver que enfrentar alguém que não seja o Bolsonaro, a eleição vai ser sobre o Lula, né? E a pergunta vai ser a pergunta clássica, você quer o PT no governo ou não. Mas para isso acontecer, precisa de uma tempestade perfeita que hoje eu não estou enxergando. Bom, vou fazer a última pergunta. Quem vai ganhar a eleição, Márcia? Quem tiver mais voto na urna. Você, Quem tiver Marcelo, mais voto ganha. Segue a relatora?
Eu sigo a relatora. Se a eleição fosse amanhã, a gente até podia tentar arriscar quem venceria a eleição, mas a eleição em outubro tem muita coisa ainda para acontecer. A gente pesquisa e fotografia de momento, a gente tem que acompanhar. Maurício. Não, concordo com a Márcia. Há muito tempo atrás eu fui trabalhar numa campanha em Portugal, eu cheguei e perguntei qual o segredo para ganhar a eleição em Portugal, eles falaram que ia ter mais voto que o adversário. Então, com certeza é difícil fazer essa previsão. Ok, bom, amigos, ficamos por aqui. Acho que foi muito esclarecedor. Agradeço Márcia, Marcelo, Maurício. Eu gostei muito de fazer as perguntas que eu queria fazer. Enfim, agradeço e agradeço a todos também que nos acompanharam. Muito obrigado.